Bom dia, começa a partir de agora aqui na Câmara Municipal de Salvador a sessão especial que vai discutir a diferença entre duas operações financeiras e vai explicar também o que é o marketing multinível. Fique com as imagens do plenário. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão especial para debater sobre o marketing multinível. Gostaria de convidar para compor a mesa a representante do Telex Free, senhora Jéssica Silveira. Para representar a Bebom, seu Wellington Freitas. Para representar também a Telex Free, o senhor Heber Teles. Bebom, desculpe, Heber Teles. O senhor Alexandre Campos, para representar a Unos Empreendedores. E o doutor Felipe Vieira, para representar o PROCON. Senhores, o objetivo dessa sessão, eu sou presidente da Comissão Direito do Consumidor, não é para deixar claro e transparecer, de fato, a importância ou a não importância do marketing multinível. O vereador Marcel não está aqui para defender, está aqui para deixar claro, de uma vez por todas, o que é bom para o consumidor e o que não é. E se eu for convencido, serei um militante da causa, e também, se eu não for convencido, serei o maior contra em relação ao direito, em defesa do direito do consumidor. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, e quero convidar, a gente vai franquear a palavra para a plateia, 2 minutos, caso necessário, e vamos ouvir cada representante, inclusive o PROCON, para logo depois possamos deixar claro, de uma vez por todas, o que é marketing multinível e o que é pirâmide, e se os consumidores da nossa cidade estão sendo lesados. Quero passar a palavra de antemão a Jéssica Silveira se quiser falar lá, Jéssica, para defender ou colocar seus argumentos representando o Telex Free da cidade do Salvador. Bom dia a todos. Eu quero saudar a mesa, saudar ao vereador Marcel Moraes por essa oportunidade de estarmos defendendo algo que acreditamos e que, por algum motivo, estamos sendo lesados por uma justiça, uma decisão arbitrária. Bom, eu sou divulgadora da Telex Free, sou bacharel em Direito, advogada, e vi nessa empresa uma oportunidade de negócio diferente do mercado tradicional, onde nós compramos uma franquia Telex Free que custa $1.425, mas como nós adquirimos essa franquia, nós estamos adquirindo o produto, que são 50 contas VoIPs. Essas linhas, elas podem ser revendidas, elas podem ser doadas, são suas. É a mesma coisa que você comprar uma franquia tradicional da Subway, vamos citar como exemplo, e você tem lá os produtos que você pode revender e ter um consumidor final. Inclusive, no processo Telex Free, a juíza já reconheceu que nós não somos consumidores, nós somos empreendedores, e a Constituição Federal nos garante o direito do livre comércio. Eu sou maior, eu posso colocar o meu dinheiro onde eu quiser, então, a partir do momento que seja uma empresa lícita, a empresa tem sede no Brasil, a empresa paga seus impostos, a empresa teve um crescimento muito grande. Por quê? Isso que assustou o Ministério Público do Acre. Inclusive o Ministério Público Geral do Brasil, que criaram uma força-tarefa, porque para eles, uma empresa ter um crescimento desse é um absurdo, há uma coisa errada. E não há.
porque a empresa, em janeiro, pagou um imposto de 19 milhões e, em maio, o seu último imposto foi de 59 milhões, sendo que todos os seus divulgadores têm seus impostos retidos na fonte. Toda vez que nós sacamos, nós temos 27% nas porcentagens, só que a partir do momento que chegamos ao valor, nós temos os 27%, 27,5% retidos na fonte. Então, não há ilegalidade, porque a empresa tem um produto que funciona, um produto que é vendável, que é econômico e que é consumível. Então, quando eu adquiro uma franquia, seja ela a Decentral com 10 linhas VoIPs, ou a Family, que custa R$ 1.425, eu adquiro contas VoIPs que eu posso revender. Então, não há nada de mal nisso. E quando eu indico essas contas para uma pessoa, a empresa divide o lucro dela comigo. Nada mais justo que isso, porque se eu estou divulgando o produto da empresa e eu consigo uma venda no atacado, alguém que compre as franquias, nada mais justo que ela me pagar uma bonificação. E não há nada de ilegal nisso. Isso é marketing multinível. Nós temos que saber diferenciar pirâmide financeira de marketing multinível. Uma pirâmide financeira quebra em 3 meses ou menos, porque ela não tem capital suficiente para gerar a rede dos que estão acima. E o marketing multinível é diferente. São pessoas fazendo pessoas. Se as pessoas ganharem, nós ganhamos também. Nós estamos comercializando um produto aceitável, um produto que está aí para bater de frente, vamos se dizer, até com o sistema. Porque a Telex Free, ela é uma empresa que ela tem lastro econômico. Primeiro, por ter comprado o hotel. Nós temos um hotel Telex Free que está sendo construído no Rio de Janeiro. Isso do lucro da empresa. A empresa comprou uma operadora que está em expansão a nível Brasil e, após ter comprado essa operadora, ela foi simplesmente bloqueada, sem o Ministério Público até hoje ter provado nada. Antes desse bloqueio, não tinha uma reclamação da Telex Free. O PROCON da Bahia, o PROCON do Acre, o PROCON do Brasil todo, nós não tínhamos nada no PROCON, porque a empresa sempre foi criteriosa com seus pagamentos, sempre pagou a seus divulgadores, nunca deixou sequer um divulgador sem receber o seu valor. Então, nós estamos sendo injustiçados. Hoje, à tarde, vai haver uma audiência de conciliação, porque são 4 meses de bloqueio. E até hoje o Ministério Público não provou uma vírgula que a empresa é ilegal. Então, nós estamos aqui hoje reunidos para lutar pelo nosso direito constitucional do livre comércio. Nós temos o direito a isso. E nós temos que abrir a boca mesmo e falar, porque o povo tem que saber. A mídia, muitas vezes, difama a empresa, coloca inverdades que isso não existe. Coisas que, para deturpar o trabalho da empresa e denegrir tanto os divulgadores quanto os representantes da empresa. A empresa nunca fugiu, os representantes estão aí, participando de todos os atos judiciais, entrando com todos os recursos cabíveis. Então, após esse bloqueio, houve o cartel, que todo mundo sabe, das operadoras. Então, todo mundo sabe que, a partir do momento que a Telex Free colocar um chip aqui no Brasil, todo mundo vai comprar, porque nós vendemos economia. Todos os produtos de marketing multinível, além de serem os melhores, são econômicos. Quem compra, quem utiliza, está 100% satisfeito. Poderia citar outras empresas tradicionais, mas não é necessário no momento, das quais eu já participei. E não existe produto no mercado tradicional que se compare aos produtos do marketing multinível. Então, fica aqui a minha defesa com relação à empresa e eu passo aos demais. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Com a palavra, o senhor Wellington Freitas, representando a Bebom. Alexandre vai falar sobre a Uno Empreendimentos e logo depois o Wellington Freitas, não é isso? Pronto. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores, bom dia, mesa. Obrigado pela oportunidade que essa casa pública está fazendo e prestando o seu papel, que é regulamentar sobre os interesses do povo. Eu me chamo Alexandre Campos, tenho 38 anos de idade, sou industrial, mas há 21 anos eu milito no Brasil pela causa do marketing multinível. O que eu queria deixar claro é que eu não vou falar sobre a Uno Empreendedores,
até porque quem deve falar sobre as empresas são os seus representantes legais. Eu já fiz 22 empresas de marketing multinível no Brasil. O que eu posso deixar claro para essa casa, para os nossos representantes, para o nosso vereador Marcelo Moraes, que está abraçando a causa, ou em verdade está buscando conhecer do que se trata a causa, né? Porque eu só posso condenar, ou eu só posso inocentar alguma coisa que eu tenha conhecimento técnico. E em 1979, nos Estados Unidos, a economia americana viveu muito parecido com o que o Brasil está vivendo hoje. A maior empresa de marketing multinível e de vendas diretas do mundo, chamada Amway Corporation, cujo seu faturamento são 12 bilhões de dólares, ela foi entendida como uma empresa de pirâmide. E ela passou 2 anos sem que novas pessoas pudessem ser recrutadas e somente revendendo os seus produtos. E a partir de então foi criada a lei FTC 613, no qual o Brasil também usa como parâmetro. A gente não pode deixar de falar de marketing multinível sem falar de Amway. Porque a Amway, em 1959, 2 jovens, Richard DeVos e Jay Van Andel, eles trouxeram o sonho americano, né, o caminho americano, para uma oportunidade de negócios que hoje nos Estados Unidos, senhores, movimenta 27% do PIB. Marketing multinível é lecionado em Harvard. Marketing multinível foi responsável pelo equilíbrio da balança comercial da Alemanha com a Dinamarca. Marketing multinível teve um impacto direto no Brasil de mais de 3 milhões de famílias, pelo entendimento judicial. Eu não sou advogado, eu não sou aqui especialista em leis, mas o judiciário deve ter tido os seus motivos. Agora é importante essa casa entender que pirâmide, muitos de vocês já devem ter recebido em casa, nos seus e-mails, uma corrente de ajuda mútua. Deposite R$10, R$20, R$30 na conta de 5 pessoas. E essas pessoas vão depositar na conta de outras pessoas. Isso é pirâmide. Marketing multinível, é importante que vocês entendam, e essa casa entenda, e que tenha peritos técnicos, que faça com que o judiciário entenda que marketing multinível nada mais é do que uma estratégia de marketing. Marketing multinível. Marketing em muitos níveis. E no que consiste marketing multinível? Consiste na revenda de produtos. Entretanto, eu tenho 38 anos, e quando eu comecei a fazer marketing multinível, eu não dispunha de um aparelhinho como esse. Naquela época, o meu foco era dar 180 toques por minuto. Quem fez curso de datilografia aqui pode se fazer lembrar disso. E hoje a Olivetti não existe mais. A Kodak, com seus filmes, não existe mais, porque não evoluíram. E é importante os divulgadores aqui nessa casa presente também entenderem, porque muitos divulgadores também não sabem diferenciar uma empresa de marketing multinível de uma pirâmide. Existe uma confusão e um conflito na cabeça das pessoas no Brasil hoje. Pirâmide é tudo aquilo que você não tem produto e serviço. E essa confusão que nós estamos vivendo no Brasil é porque os meios legais não sabem dividir o joio do trigo. Nós temos participado das audiências federais em Brasília com o nosso querido deputado federal Acilino Popó Freitas, e nós temos a convicção que o mercado brasileiro, assim como o mundo, vai conhecer uma atividade econômica e, quiçá, que pode mudar a realidade de um povo,
uma atividade política que no Brasil está sendo mal entendida. Mas cabe ao Supremo entender as decisões do Judiciário. É importante que nós, divulgadores, distribuidores, empresários, como vocês quiserem chamar, porque cada empresa tem o seu plano de negócios, entenda qual é o teu papel. O teu papel é usar produtos, o teu papel é vender produtos, e o teu papel é divulgar produtos. De nada disso é diferente do que nós fazemos no mercado tradicional. Quem aqui já não assistiu um bom filme e gostou desse filme e chegou numa roda de amigos ou no seu baba e não indicou para o seu amigo? E quanto é que você ganhou para fazer isso? Nada. Qual mulher não vai num shopping, compra um sapato e indica para sua amiga essa loja de sapato? O fabricante ganha, o lojista ganha, o distribuidor ganha, dependendo da estrutura de negócios. Se for um oligopólio, pode chegar a 13 atravessadores, todos ganham. E a pessoa mais importante do mercado, que é eu e você, não ganha nada, que é o consumidor. Então, o marketing multinível nada mais é, senhoras e senhores, do que dividir uma pequena fatia do mercado para o consumidor. Agora, não cabe a mim aqui julgar o que o Judiciário está fazendo, não cabe aqui a mim julgar qual é a empresa que está se aproveitando do marketing multinível, não cabe aqui a mim julgar se A é pirâmide, se B é pirâmide. Não é que eu não tenha capacidade técnica nem formação para isso, tenho, mas esse não é o meu dever. É importante para você e para mim que está aqui hoje, para essa mesa, que essa mesa possa entender que marketing multinível é regulamentado. Que 27% do PIB da maior economia mundial é movimentada por essa atividade. E quem aqui vos fala construiu uma carreira profissional em cima de marketing multinível. Eu sou sócio de 2 indústrias em Salvador e as fiz com marketing multinível. Eu tive o prazer, aos 27 anos de idade, de entrar numa universidade com recursos de marketing multinível. O marketing multinível, ele mudou a minha história. Ele transformou um garoto da favela num garoto que podia sonhar. Ele transformou uma figura comum numa figura na sociedade baiana hoje, incomum, empregador, que pode participar das grandes rodas sociais. E quem fez isso por mim foi o marketing multinível. Então, marketing multinível é muito mais do que divulgar um produto. Marketing multinível é ajudar sucessores a serem bem-sucedidos. Tenham responsabilidades, divulgadores. Tenham responsabilidades, líderes e pseudo-líderes. Porque o que eu mais tenho visto nos últimos meses são pseudo-líderes vestindo a bandeira do marketing multinível. Como dizia Jorge Aragão, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E eu espero que essa casa, vereador Marcel, parabéns. Eu espero que Deus te ilumine, que te dê sabedoria e que você possa sim militar por uma causa. Porque essa causa é justa. Essa causa é legal. E o marketing multinível ao redor do mundo, ele tem mudado a história. Que Deus os abençoe. Gostaria de franquear a palavra ao Heber Teles, representante da Bebom. Senhoras e senhores, muito bom dia. Doutor vereador Marcel Moraes, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui defendendo não somente uma empresa, mas defendendo a nossa causa como divulgadores, empreendedores, distribuidores, a depender de cada empresa como aplica
a sua nomenclatura. Eu me chamo Heber Teles, eu tenho nesse mercado 8 anos de trabalho, já desenvolvendo este ramo. Me sinto ainda uma criança, um menino diante do ramo, diante do Alexandre, que tem 21 anos de empresa, diante de pessoas que conhecemos, que tem 30, 35 anos de empresa, digo, de multinível, de atividade. Uma atividade que inicia nos Estados Unidos, em 1950 aproximadamente, e que já foi dita pelo Alexandre, que detém, ilustríssimo Marcel, 27% do PIB americano, 15% do PIB japonês. E o nosso país ainda, ele não atentou para a força do nosso negócio, para a força da divulgação, para a força dos empreendedores. E nós, como empreendedores em multinível, vimos nesse mercado o que nós não encontramos no mercado que nós chamamos o mercado tradicional, que é aquilo que nós ouvimos do nosso papai e mamãe, né? Meu filho, estuda, cresce, arranja um emprego e paga suas contas. Porque hoje o conceito de felicidade é apenas você poder pagar suas contas e acabou. Só que nós podemos ir além. Mas o mercado, em geral, nos aprisiona em quê? No emprego, que estamos fadados a trabalhar 30, 35 anos, nos aposentar com um salário mínimo e viver dessa forma. E nós, que trabalhamos nessa atividade de multinível, percebemos que nesse mercado, nós podemos ir um pouco além. E nós somos treinados para ir além, para chegar e realizar os nossos sonhos e ir atrás de coisas que nós sempre sonhamos. Nós sabemos que dentro desse mercado, no mercado de multinível, crescemos e chamamos inclusive de uma faculdade. Crescemos de uma forma absurda, não só financeiramente, mas intelectualmente, profissionalmente. Todo mundo que descobriu o multinível hoje é uma pessoa diferente de quando entrou. Passou 2, 3 anos, são treinamentos semanais, nos tornamos pessoas melhores. Há 8 anos atrás, eu estava trabalhando como auxiliar administrativo, formado em administração, com habilitação em gestão de negócios, com emprego de 1.500 conto. Que é a realidade nossa hoje. Há anos atrás, no tempo de vovô, de mamãe, as pessoas iam para uma faculdade, no 3º, 4º semestre, elas já tinham um emprego quando formassem. Hoje, o emprego de quem sai da faculdade é recepcionista de algum lugar. Essa foi a minha realidade, é a realidade de muitos, doutor. É a realidade de muitos que estão aqui. A gente se forma, sai com uma incerteza de onde vamos trabalhar, o que vamos fazer, não existe mais certeza. O que foi que aconteceu? Aparece uma oportunidade em que podemos realizar alguns dos nossos sonhos, podemos adiantar um processo financeiro na nossa vida, agarramos, abraçamos, crescemos, e sem nenhum tipo, muitas vezes, de informação, somos bloqueados, somos parados, porque no Brasil, primeiro para depois investigar. E estamos há 4 meses parados, e algumas outras empresas também, e as empresas que ainda continuam, elas têm os seus volumes hoje diminuídos devido à notícia que se tem, que o mercado do multinível é um mercado incerto. É incrível como outras coisas que são tão incertas funcionam no Brasil, mas uma coisa que é tão certa e que faz tanta gente crescer, não deixam funcionar no Brasil. Isso nos assusta, porque quem veio para essa atividade, doutor, viu que aqui existe uma chance de concretizar algo na sua vida, como eu vi na minha. Morava lá no Areal, na Ribeira, não sei se alguém já conhece. Meu pai morreu, eu tinha 12 anos de idade, com 14 eu tive que trabalhar no Largo de Roma, vendendo sandálias de couro e bolsas de couro, lá na Cidade Baixa. E cresci querendo dar um sustento melhor para minha família. Me fala com um salário de R$ 1.500 formado, com habilitação em gestão de negócios, como que você sustenta bem a sua família? Hoje nós não vivemos, nós vegetamos e malmente pagamos a conta. Brasileiro, final do mês, hoje joga para cima as contas, a primeira que ele pegar é que ele vai pagar naquele mês. Com 7 anos de multinível, nós conseguimos ajeitar a vida de toda a nossa família. Não foi a minha, de toda a minha família. Hoje, estudante de Direito, eu formei em coach também pela Bicoach Portugal, tudo com condições desse negócio. Pude comprar o meu apartamento, da minha mãe, ajeitar a vida da minha família, formar a minha irmã, vim para a minha 2ª faculdade, manter a família, a minha irmã, pai, mãe, etc. Tudo com esse negócio. O que é que eu quero frisar para já dar finalização à nossa fala? Essas pessoas que estão aqui,
elas não só estão defendendo o interesse da empresa, mas elas também estão defendendo o interesse pessoal, porque elas viram nesse negócio que elas não encontraram nos seus empregos. Porque quem está feliz com o emprego não procura outra coisa. E nós procuramos outra coisa porque nós queremos ir além. Foi esse o objetivo. Hoje, vim de uma empresa em que montei uma equipe lá, com 27 mil pessoas. Em pouco tempo de trabalho nessa, ultrapassamos 2.000 pessoas. Imagine quanto, por exemplo, o Alexandre Campos, em 21 anos de empresa, quantas pessoas foram tocadas através da indicação dele? O mundo político, os empresários não sabem, não descobriram a força que é o multinível. Não entenderam, doutor. O senhor começou a entender e nos deu abertura para a gente começar esse bate-papo. Porque é uma propaganda que não existe pagamento, que não existe gasto, é o boca a boca. Essas pessoas estão aqui porque alguém, algum dia, as convidaram para conhecer algo que poderia mudar suas vidas. E nós estamos aqui por isso. Esse trabalho, ele confronta o método tradicional de se vender um produto. Esse microfone que eu estou usando veio de algum distribuidor, veio de algum atacadista, algum varejista, alguém que daí fez uma empresa que construiu, de repente 3, 4 pessoas, fez a licitação, foi comprado e está aqui. E os empresários não descobriram ainda que se eu pagar melhor para alguém que indique o meu produto, eu vou vender muito mais. Os empresários não descobriram a força, porque daqui a 10 anos, doutor, o senhor vai querer comprar um sapato, o senhor não vai mais na loja, o senhor vai chamar 3 amigos seus, eles vão na sua casa com os sapatos e vão lhe vender. Daqui a 10 anos, o senhor vai querer uma camisa ou uma gravata, ou de repente uma caneta, para vir para uma sessão, o senhor não vai na loja, alguém vai trazer para o senhor, porque a loja é caro, a comissão é cara, os impostos são caros, a manutenção de funcionalismo é caro, tudo é caro. E o multinível faz o quê? O produto sai da fábrica e vai direto para a sua mão através de um divulgador, só isso. É tão simples de entender. Ele me dá o produto e eu passo para o senhor o produto. Eu evitei custos, eu evitei tanta coisa. E o mercado explode. Porque ao invés das empresas pagarem para os artistas de alguma televisão, paga para nós. Nós temos artistas que fazem propagandas de produtos que eles nem usam. Mas por que eles fazem a propaganda? Porque recebem. Tem alguém que faz a propaganda de um produto para dentadura. A pessoa não usa dentadura, e como é que faz o programa? Porque recebeu. Nós fazemos a propaganda do que nós usamos, do que nós gostamos. Ou seja, é uma propaganda que não tem custo, é o boca a boca. É assim ou não é, gente? É assim que nós fazemos ou não é? Ou você não faz isso? Claro que você faz. Nós vamos para a rua fazer a propaganda. Está aqui. Robert Kiyosaki, O Negócio do Século XXI. Um livro falando sobre o nosso mercado. Os maiores autores do mundo já se atentaram para isso. Alguns empresários também. Eu acredito que chegou a hora também dos nossos políticos se atentarem para isso, pela força que nós temos com isso. E nos Estados Unidos, na década de, por volta de 1980, já tinham 8 milhões de pessoas que já faziam multinível. No Brasil, nós já devemos estar ultrapassando, doutor, 10 milhões de pessoas envolvidas com esse projeto. Esse é o projeto que muda vidas, esse é o projeto que transforma sonhos, esse é o projeto que move com o povo. E é o projeto que, eu não tenho dúvida, não só no caso da Bebom, das empresas que estão aqui representadas, mas não é só a empresa, é o projeto em si. Nós acreditamos sim na força do nosso trabalho, acreditamos sim no trabalho que o senhor, nesse momento, vem fazendo. Com muita honra, acordamos hoje cedo para estar aqui, representando uma classe enorme de pessoas para darmos o start a essa discussão. Existem consumidores que estão extremamente satisfeitos com os nossos produtos, porque só através de nós eles têm esses produtos, e empreendedores que estão completamente felizes, porque nós estamos felizes trabalhando com o que nós trabalhamos. Não queremos outra coisa, queremos isso. Não queremos ser convencidos do que não existe. É muito fácil identificar uma pirâmide, o Alexandre ele já falou aqui. Nós estamos em negócios que funcionam, que pagam seus impostos, que retêm o seu imposto, que realizam os sonhos dos empreendedores, que trabalham satisfeitos. Por fim, para encerrar,
Eu quero dizer que hoje nós vivemos no mundo, e principalmente no nosso país, quem já teve a possibilidade de viajar para fora, sabe que o atendimento e o serviço no nosso país é um dos piores do mundo. Você vai ser atendido por algum lugar, em um restaurante, você é mal atendido, porque a pessoa não recebe bem. No serviço público não precisa nem falar como nós somos mal atendidos, porque as pessoas parecem que estão fazendo algum tipo de obrigação, infelizmente é assim. A gente vai num shopping ser atendido, a pessoa vem com uma cara desse tamanho para atender a gente, porque no Brasil quem atende parece que ele está fazendo uma obrigação e não um prazer de atender. Você não encontra isso em nenhum empreendedor que divulga, porque todos têm prazer de atender o seu cliente, porque o nosso objetivo é o cliente e não só a renda. Quando nós fazemos clientes e fazemos eles felizes, nós somos pagos por isso, nós somos felizes. O atendimento no Brasil sendo desse jeito, nós temos dentro desse negócio algo que traz um excelente atendimento, traz a solução de problema de pessoas. Existem empresas de cosméticas, empresas de nutrição, empresas de telefonia, empresas de tecnologia. E nesse negócio, nós aprendemos a atender cliente da forma que ele deve ser atendido, por isso as pessoas estão sendo atraídas a ele, porque são bem atendidas, porque o interesse é nelas, é no interesse delas, e é isso que faz com que a nossa força de trabalho cresça, porque o nosso interesse está nas pessoas. Queria agradecer a todos que estão presentes, representando a sua empresa, ao vereador, muito obrigado por essa oportunidade, é ímpar essa oportunidade para nós, a todo o pessoal da mesa, Deus abençoe a todos, um grande abraço. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra ao representante do PROCON, doutor Felipe Vieira, que vai dar o parecer voltado a essa entidade que é tão séria, que tão colabora com a nossa gestão aqui na Câmara Municipal de Salvador. Logo em seguida, não é costume de sessão especial, mas vamos franquear a palavra a duas pessoas da plateia, que pode falar por aí mesmo, a gente vai abrir os microfones, para que possa dar um parecer, sua opinião relacionada ao marketing multinível. Doutor Felipe. Bom dia a todos, cumprimento de um modo geral toda a plenária, cumprimento em especial o ilustríssimo vereador Marcel Moraes, parabenizando desde já pela iniciativa na discussão, no fomento da colocação de posições necessariamente antagônicas, que no caso aqui seriam as empresas que defendem a prática do marketing multinível e as organizações ou entidades que promovem e pretendem, buscando o dever constitucional, da defesa do consumidor. Cumprimento os demais componentes da mesa, cujos nomes faço na pessoa de doutora Jéssica, do senhor Alexandre, do senhor Eber, e não consegui ouvir o seu nome, peço desculpe. Eber você, não é isso? Desculpe, Eber, mas, enfim, cumprimento a todos, sintam-se já desde esse presente citados e lisonjeados. Eu, na qualidade de representante do PROCON, é um órgão ligado à Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Governo do Estado da Bahia. Isso nos coloca necessariamente na posição de poder executivo estadual. E, enquanto poder executivo estadual, toda a ação do PROCON é fundamentada principalmente no poder de polícia, de policiar, de fiscalizar, de fazer valer a lei que existe e fazê-la aplicar nas relações de consumo. Via de regra, a atuação do PROCON se coloca no mercado de um modo geral através das ações fiscalizatórias e na demanda específica de cada consumidor através dos nossos balcões de atendimento, que hoje já conseguem atingir também as cidades do interior da Bahia. Pois bem, senhores, a defesa do consumidor, o direito do consumidor, ele surge no ano de 1990, especificamente, através do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, como tinha dito. Essa lei surge em decorrência do próprio processo evolutivo que tivemos naquele período, que foi, em 1988, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que foi considerada uma Constituição cidadã. E no rol dos direitos fundamentais, especificamente no artigo 5º,
ele coloca como um dever do Estado a promoção da defesa do consumidor. Mais adiante um pouco, no artigo 170 da lei, ele trata da ordem econômica, que especificamente brinda a todos que estamos aqui, seja pelas empresas de marketing multinível que trabalham necessariamente com valores financeiros, seja pelas regras gerais de mercado. E um dos princípios que está na ordem econômica do Brasil é exatamente a promoção da defesa do consumidor. Eis porque a Comissão de Direito do Consumidor em uma casa legislativa seja tão importante, presidida por alguém que tenha uma capacidade tão grande, uma visão tão importante como é o nosso vereador Marcel Moraes, que nos permitiu aqui esse ambiente de discussão. Em consonância com o discurso da própria Constituição, que é a lei maior de um país, em 1990 foi editado o Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, que foi uma especialização do direito civil geral, que nós temos dois grandes direitos. Eu peço só a licença para tentar detalhar, dado que nem todos aqui são necessariamente técnicos ou juristas, para que o meu discurso possa contemplar todos e me tornar inteligível a todos. Existem dois grandes direitos, que é o direito público e o direito privado. O direito privado é o direito que se faz entre as pessoas, existe a relação normal. O direito público é entre o poder público, o Estado, o município ou União, e o seu cidadão. O direito do consumidor ele surge como a especialização do direito civil. É uma especialização do direito civil também o direito comercial. Então, o direito comercial ele tem os dados que falam sobre, especificamente, a atividade comercial, como ela pode atuar, quais os limites da atuação, dentre os quais a atuação financeira e a atuação também que hoje a gente já enxerga com essa nomenclatura, que é o marketing multinível. O direito do consumidor ele é uma especialização, como disse, do direito civil e cria um microsistema com direitos e princípios próprios. Dentre os princípios do direito do consumidor, aquilo que norteia, aquilo que dá razão, aquilo que direciona e conduz todo o trabalho da defesa e da proteção do consumidor, diz que a figura do consumidor é vulnerável. A vulnerabilidade do consumidor é uma vulnerabilidade técnica. Por quê? O consumidor não tem o grau de especialização e de conhecimento de uma determinada atividade ou de um determinado produto que a própria empresa, que o próprio fornecedor tem. Existe a vulnerabilidade jurídica. Um consumidor não tem o mesmo poderio de conseguir demandar no Poder Judiciário da mesma forma que uma empresa que, via de regra, constitui-se pelo menos de um departamento jurídico, comercial e da sua administração. Existe a vulnerabilidade também econômica, porque o consumidor não tem o mesmo poderio econômico que uma empresa. Se eu coloco um consumidor contra uma empresa que tem arrecadações ou lucros de bilhões e bilhões, o consumidor não vai ter condições de estar igualado a ele. Existe um princípio geral no direito que diz que a justiça consiste em tratar desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam entre si. Ou seja, o equilíbrio deve ser buscado sempre nessa balança. E aí os senhores podem estar se perguntando, por que é que eu estou fazendo esse discurso, por que é que eu estou seguindo essa linha? Trago agora o que de fato interessa, que é a discussão no marketing multinível. Se eu digo que o consumidor é vulnerável, ele é a figura na relação de consumo, consumidor, fornecedor, produto ou serviço. Eu tenho as duas posições que se colocam e entre eles um produto ou serviço. Se o consumidor ele é vulnerável, o consumidor merece uma atenção específica e uma proteção também do Estado no exercício do direito que é posto já na Constituição. Pois bem, sendo o consumidor a figura vulnerável, ele precisa de informação. É o direito básico que o consumidor tem, defendido no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, apenas para fundamentar todo o meu discurso na lei, vendo que não são coisas que apenas são discursos ou coisas do tipo, está de fato legitimado em lei. Se eu tenho um consumidor como uma figura vulnerável, merecedor de atenção, principalmente da informação completa, discute-se muito ainda a questão sobre a informação
que é passada ao consumidor que pretende aderir a um serviço de marketing multinível. No mais das vezes, o que nós percebemos no PROCON é que quando não houver problema nenhum, e mesmo assim existir um conflito, uma dificuldade, um embate, certamente será o direito à informação que foi negado. A informação completa. Por exemplo, eu vejo e peço até licença porque me parece que sou o único que me ponho do lado oposto ou de um lado um pouco mais cauteloso em relação às empresas, naturalmente sendo defendidas pelos representantes, o que é algo extremamente legítimo. Mas se eu digo, por exemplo, que uma empresa de marketing multinível não permite ao consumidor todas as informações que de fato ele precisa ter sobre como o negócio acontece, é um discurso que trago, por exemplo, do Ministério Público, no momento em que atuou contra as empresas que assim se propõem no mercado, é um discurso da Secretaria Nacional do Consumidor, que nesse sentido também se colocou, e é também da Comissão de Valores Mobiliários. Então, essa posição da falta da informação precisa ao consumidor, no sentido de que, via de regra, as propagandas ou a divulgação, ou mesmo os depoimentos que se põem a favor desse tipo de atividade, sempre trazem o histórico de alguém que conseguiu, de fato, com o crescimento da empresa, atingir um status, uma boa posição social e uma remuneração. A todos que conseguiram, eu parabenizo, não tiro nem trato com nenhum demérito. Mas essa condição você conseguiu por esforços pessoais também. E a necessidade desse esforço pessoal, desse empenho, nem sempre é passada para o consumidor. Via de regra, eu coloco na prateleira, apenas tomando um exemplo ilustrativo e figurativo, na prateleira, o produto que melhor vende, ou coloco na frente as maçãs mais bonitas. Com isso, eu consigo convencer o consumidor a querer fazer parte daquilo, a querer também ter atingido aquele nível. Só que nem sempre os esforços, a necessidade, a forma de atuação são passados de forma muito clara para o consumidor. O que eu quero dizer é que o pensamento que é guardado por quem defende o consumidor é no sentido de que existe a venda do marketing multinível como sendo algo de investimento rápido, prático e eficaz com retorno garantido. E nem sempre esse retorno é garantido. Por que esse retorno não é garantido? Com que certeza falo isso? Diversas reclamações são registradas em postos de atendimentos nos PROCONs do Brasil, não estou apenas estendendo ao estado da Bahia, são registrados também nos ministérios públicos que deram início às investigações, especificamente no estado do Acre, onde houve a decisão da segunda vara civil, pedindo a suspensão das novas adesões, inclusive colocando multa caso viesse a ocorrer. Então é algo ainda a se pensar. Os senhores, de fato, têm um discurso que trazem elementos muito fortes no sentido de que existe há diversos anos, como pessoas que trabalham já há 35 anos com isso, ou há 21 anos com isso, ou há 7 anos com isso, ou há 18. Há quanto tempo trabalham com isso? De fato, eu vejo e sinto um pouco de verdade, de sentimento, de apropriação desse sentimento de vitória e de conquista. E, mais uma vez, parabenizo aqueles que conseguiram. Porque, de fato, você sair de uma posição social pouco limitada e para uma posição social melhor, com base naquilo que você acredita, é algo digno de se parabenizar, é uma vitória de vida. A diferença é que essa vitória nem sempre chega para todos. Como eu disse, a promessa de retorno rápido nem sempre acontece. A promessa de retorno vultoso em grandes valores nem sempre acontece. Aquilo que de fato o consumidor precisa fazer, ou precisa vender, ou precisa se colocar, nem sempre é posto. Quando eu coloco ainda como um divulgador, na posição de divulgador, eu posso questionar também a posição da figura que está ali, na qualidade de consumidor em um dado momento e de comerciante em um outro dado momento ou sobre outra ótica. Porque eu estou adquirindo um produto ou um serviço e estou fazendo o repasse. Só que boa parte da remuneração
e aí fica franqueada a palavra para qualquer correção, boa parte da remuneração que se capitaliza são de novas adesões. Ou seja, para que eu possa ingressar no negócio, eu preciso pagar. Para que eu possa ser consumidor daquilo, eu tenho que pagar. Isso pode ser algo também que seja questionável. Não pretendo, no meu discurso, oferecer respostas, apenas levantar ou suscitar questionamentos. Mas se eu tenho uma grande rede de pessoas em um meio social que aderiram ao meu grupo, que eu peço até licença e o perdão de não saber a expressão, o nome que os senhores usam, ao meu grupo, eu tenho um grau de capilaridade. Essas pessoas necessitarão, para ter o grau de remuneração que eu tenho, ter novas e outras pessoas abaixo de mim, ou subordinadas, ou ligadas, para que eu possa, então, criar um grupo. Eis porque o marketing multinível se aproxima tanto da pirâmide. Me parece, e mais uma vez eu peço desculpa se estiver errado pelo fato de os senhores necessariamente estudarem, se dedicarem mais à atividade, a diferença básica entre o marketing multinível e a pirâmide é que a pirâmide, por ser financeira, necessariamente valores financeiros. O marketing multinível, você tem um produto ou um serviço que é agregado nessa venda, nesse comércio. É um dos pontos, pelo menos, que se me foram apresentados, como sendo um dos pontos diferenciais. Mas o nome juris, o nome jurídico, a nomenclatura, o termo, o apelido, qualquer outro sinônimo ou expressão cunhada que se aproxime, não vai mudar a natureza do negócio. Vai buscar exatamente a formação de um grupo para que você forme subgrupos e dessas pessoas formem novos subgrupos. Em um dado momento, o meio social vai se tornar insustentável, porque não vai ter mais quem aderiu a quem agregar. E aí você vai ter que começar a expandir, você vai ter que começar a se esforçar em outras praças, em outros mercados. Então, aparentemente, volto a dizer que não é uma opinião formada, não é algo consolidado, mas aparentemente, nesta visão, é um negócio que tende ao colapso, porque em um dado momento você não vai ter novos aderentes. Em um dado momento você vai ter uma rede tão grande de pessoas que o comércio entre si só vai poder ser feito entre aqueles que estão acima e os que estão abaixo. Volto a dizer, não é uma opinião formada, não é algo consolidado. O PROCON, enquanto órgão de proteção e defesa do consumidor, necessariamente apresenta uma visão ou tenta construir essa visão, que, repito, ainda não está consolidada, mas a decisão sobre o sim, sobre o não, possível e impossível, naturalmente caberá à análise do judiciário, sabendo-se que já chegou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do órgão judiciário. Então, em um dado momento, a questão vai ser decidida sobre a possibilidade de existência ou não. Mas, enquanto isso, o PROCON sempre recomendará a cautela, sempre recomendará o cuidado e, em dados momentos, em dadas circunstâncias, poderá vir a atuar se entender que essa seria a forma certa de fazê-lo. Mesmo porque, quando eu adiro a um grupo, eu o faço tendo como certo se aceito ou não, ou quer ou não quer. Nestas circunstâncias, eu não posso discutir os pormenores do negócio que a mim é apresentado. E nem por isso, a falta da discussão desnatura o contrato em proteção e defesa do consumidor. Vou tomar apenas como exemplo, tomando a liberdade, como os colegas fizeram alguns exemplos. Se eu fizer, por exemplo, meramente ilustrativo, um contrato com a concessionária de energia elétrica ou concessionária de água e saneamento básico. Eu não tenho condição de sentar à mesa com elas e discutir, eu concordo que o meu vencimento seja dessa forma, eu não concordo que o corte de água seja dessa forma, eu queria discutir a possibilidade de Não existe. Ou você aceita o contrato de prestação de serviço de água, ou você simplesmente fica sem. Considerando, pois, que a água é um bem essencial, dificilmente alguém discutiria, se colocaria nessa posição. Agora vejam os senhores que época de Natal, período até oportuno para discussão, nós vemos em diversas lojas, promoção, liquidação, 50% off, venha e confira, troco a sua mercadoria.
Se nós formos observar, via de regra, palavras nesse sentido são palavras que têm um forte poder de impacto sobre os cidadãos. E aqui eu não quero nem entrar em pormenores, vereador, sobre a questão de ter um impacto maior sobre mulheres ou sobre homens, porque, via de regra, as mulheres adoram uma liquidação. Mas, se eu coloco essa palavra e vendo pelo mesmo valor o produto, há uma enganosidade, há uma lesividade ao consumidor. Você me induziu a achar que aquela condição era promocional, era válida, era vantajosa para mim, quando, na verdade, não era. Era o mesmo preço, vendia-se pelo mesmo preço. E aí, eu vendo um produto ou um serviço, ou a adesão a um grupo cujas cláusulas são fechadas, não há discussão, ou ainda que uma ou outra discussão seja posta, não desnatura a característica do contrato de adesão. Eu vendo a você esse serviço, esse produto, essa adesão como sendo algo vantajoso, prático, eficiente, que você vai ganhar dinheiro rapidamente sem ter muito trabalho. As informações, via de regra, vão se prender nesse ponto. Os depoimentos grandiosos, que mais uma vez, volto a dizer, parabenizo a quem conquistou, nem sempre vão se repetir para todo mundo, mas vão ser vendidos como tais, vai ser vendido como uma vantagem necessária e que, se você aderir, você vai conseguir. Basta que você adira, participe, venha conosco, você também. E, via de regra, segue por essa linha. Naturalmente que o consumidor, por aderir, se eu já tenho riscos sobre a adesão de determinados serviços, quiçá serviços que envolvam necessariamente dinheiro, pecúnia, e aí eu volto mais uma vez à Constituição da República para trazer o mínimo existencial. Se eu faço uma consignação apenas e tão somente, para um exemplo ilustrativo, se eu faço a consignação de um pagamento, o meu limite é 30%. Porque os outros 70% são do meu salário. O meu salário tem natureza alimentar. E pela natureza alimentar, tire-se todos as necessidades básicas da pessoa. Vestimenta, lazer, alimento, habitação, todos os outros na natureza alimentícia. Então, por isso que o salário, por exemplo, não pode ser penhorado. Mas eu pego o meu salário, faço um investimento, o que é plena liberdade, livre iniciativa, direito civil, possibilidade de você criar no meio social qualquer direito ou qualquer negócio que você entenda viável, muito embora se coloque na balança da justiça, mais uma vez, a liberdade de negócio, a livre iniciativa, eu sou dono do meu dinheiro, eu faço o que eu quiser, e de outro eu coloco um princípio constitucional, que é o do mínimo existencial, da subsistência da pessoa humana, porque ela não pode, por exemplo, vender todo o seu patrimônio e fazer uma doação. Aí nós começamos a entrar em questões como a função social da propriedade. Nós podemos entrar em questões, por exemplo, dos princípios que regem a ordem previdenciária. Por que é que o trabalhador tem um FGTS? Justamente para que quando saia do trabalho ele não fique sem dinheiro nenhum. Porque quanto mais dinheiro tivesse, mais ele gastaria. Por que é que eu tenho uma contribuição previdenciária para apenas e tão somente no futuro requerê-la do INSS, que de repente eu posso até nem ter esse benefício, mas mesmo assim eu tenho uma contribuição previdenciária. Princípio da solidariedade, o mínimo existencial. Então nós temos diversos outros princípios que embasam e dão substância a esse cuidado, a essa cautela, a essa atenção em investimentos desse porte, ou investimentos como se incentiva, independente do independente do nome que você dê a esse tipo de negócio, ao nome que você dê a esse tipo de pagamento, seja adesão, seja taxa de contribuição, parcelamento por investimento futuro, dê-se o nome que quiser, mas a natureza em si traz a lesividade ao consumidor, traz a lesividade ao cidadão. E é nesse aspecto que os órgãos de proteção e defesa do consumidor se colocam. E estaremos sempre, sempre, sempre na posição de vigilantes da lei. Estaremos de prontidão, observando. E com isso eu encerro meu discurso, lembrando mais uma vez, este posicionamento não é consolidado, este posicionamento não é absoluto. Não venho nem proponho respostas, mas suscito perguntas, esperando tê-los levado a alguma reflexão. Muito obrigado.
Gostaria de convidar para presidir até minha fala o representante do PROCON, Felipe Vieira. Dando seguimento, pois, na qualidade de presidente momentâneo dos trabalhos, passo a palavra ao vereador Marcel Moraes, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Casa Legislativa, para que profira o seu discurso. Obrigado, Silvio. Um bom dia a todos. É uma satisfação poder estar aqui falando como vereador, presidente da Comissão de Direito do Cidadão na Câmara Municipal de Salvador. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Salvador, através do nobre presidente, vereador Paulo Câmara, que infelizmente não pôde estar aqui presente com os compromissos. Quero também dizer que recebemos ofícios do secretário Alexandre Palpério, que também não pôde estar aqui presente, do prefeito Assemineto, que me ligou na tarde de ontem avisando que também não poderia estar aqui presente, dos vereadores Duda Sanches, Geraldo Júnior, Leandro Guerrilha, José Trindade, Fabiola Mansur, todos aqueles que infelizmente não poderiam estar presentes nessa sessão por motivos maiores. Me admira muito, senhoras e senhores, em uma véspera de feriado, em uma manhã de quinta-feira, tem uma sessão especial e com público para a sessão especial bastante plausível. Eu ouvi aí no meu discurso e também assisti inúmeros vídeos na internet. Não estou aqui para defender Bebom, Telex Free, nem estar do lado do PROCON. Estou aqui para defender o consumidor como presidente da Comissão do Direito do Cidadão. É um mercado, senhoras e senhores, muito vantajoso. Eu, quando ouvi falar pela primeira vez de Telex Free Bebom, através de um primo meu, dentista, bem conceituado, que me chamou para participar, eu duvidei. Eu falei, ora, Adriano, que infelizmente não pôde estar aqui presente, você uma pessoa tão conceituada entrando nesse tipo de pirâmide, foi a primeira vez que eu ouvi falar em Telex Free, exatamente no Carnaval de Salvador. E Adriano, Marcel, é verdade, eu entrei, investi, tomei empréstimo no banco para estar investindo e ganhando dinheiro. Eu achei estranho esse entusiasmo desse meu primo Adriano, que investiu uma quantidade alta, dentista, tomou dinheiro no banco, e fiquei acompanhando, passo a passo. Cada mês que eu encontrava Adriano me chamava para entrar na Telex Free, e eu falei, rapaz, parece aquele, antigamente me chamava de eco chato. O pessoal que vende Telex Free, Bebom, Herbalife, me permita, mas parece que entrou também nesse de ficar toda vez que me encontrava, me cobrava, toda vez. Falei, rapaz, Adriano ficou doido. É a visão que as pessoas têm. Quando chegou em junho, no São João de Amargosa, eu sou de Amargosa, não nasci lá, mas morei lá. Adriano falou, ele me chama de brother, ele falou, brother, eu estou ganhando dinheiro. Aí me baixou a curiosidade, voltei do São João, conheci a Jéssica, que também só falava de Telex Free, só falava, e eu falei, rapaz, é dinheiro muito fácil. E aqui na Câmara Municipal de Salvador, é verdade, alguns assessores e alguns vereadores também comentavam sobre essa mágica de ganhar dinheiro fácil. E eu, como administrador de empresa de formação, as contas não batiam. Falei, ora, como é que você investe 3 mil e você ganha, você investe 300 e ganha 900? A conta não fecha. Você investir na poupança não dá isso. De onde sai esse dinheiro? Então a visão me permita de ser pirâmide. Aí tem um assessor meu aqui, o Paulo Fael, que entrou. E Paulinho, ele é bem pé no chão. Para Paulinho entrar em uma coisa, até porque é mão fechada, para entrar em alguma coisa, tem que estar certo do que quer.
E eu coloquei Paulinho, e eu falei, Paulinho, vá. E Paulinho investiu uma quantidade de dinheiro na Bebom. Também outro amigo meu, eu quero relatar as histórias, o porquê dessa audiência. Outro amigo meu, que é produtor do chiclete com banana, também entrou. Aí me ligou, Marcel, quero um almoço com você. Eu pensei que ia tratar até da banda chiclete com banana, antes de um anúncio de Belmax. Ele, rapaz, você é o cara para entrar nisso. Eu falei, Bebeto, até você com isso. Ele, rapaz, não posso dizer nome, mas ele falando que tal pessoa da banda entrou, não posso dizer nome, porque eu não tenho permissão. E eu comecei a analisar. Eu, como presidente da Comissão do Direito do Cidadão, comecei a me questionar essa facilidade fácil de ganhar dinheiro. E comecei a pesquisar. Chegou um determinado momento que a Justiça do Acre, começou por lá, fechou a Telex Free. Exatamente 2 dias antes de Paulinho, 2 dias após Paulinho entrar. Eu falei, Paulinho, tá vendo aí? Não, mas a Bebom ninguém pega. Demorou mais um pouquinho. Olha a Bebom. Aí veio outro, não, mas o multiclique ninguém pega. Ficou todo mundo passando e comecei a me preocupar. Aí já liguei para meu primo Adriano, que eu falei lá atrás. Adriano, ele me chama de brother, não entre, porque eu já tirei o meu e agora levei alguns dias sem dormir, por sinal ele mandou até uma mensagem de texto falando exatamente isso, que agora já está dormindo bem. Levei alguns dias sem dormir e consegui recuperar o dinheiro investido e ainda ganhei algum dinheiro. Ora, senhores, eu como administrador de empresas, continuo afirmando, por mais, e quero com o objetivo dessa sessão, é deixar claro por uma vez por todas, o que é pirâmide, que lá atrás, não participei, mas através de pesquisas, tinha um tal de avestruz, que era pirâmide lá atrás, há 10, 15 anos atrás. Eu não vou saber exatamente preciso, porque eu não participei, tinha esse tal de avestruz. E muito curioso que eu sou, comecei a pesquisar recentemente, e vi que o avestruz foi um dos maiores golpes na população brasileira tão sofrida. E obviamente, como presidente da Comissão do Direito do Cidadão, eu não posso deixar que o consumidor soteropolitano seja lesado. Aí vem aqui a mesa, eu deixei para fazer a apresentação no meio da minha fala, o senhor Wellington Freitas, representante da Bebom, o senhor Heber Teles, também da Bebom, com uma fala excelentíssima, uma fala plausível, a senhora Jéssica, que é minha amiga pessoal, representante da Telex Free, o senhor Alexandre Campos, da Unos Empreendedores, e o senhor, o nobre Felipe Vieira, que representa o PROCON. A fala do PROCON é exatamente uma fala de qualquer pessoa preocupada com o direito do consumidor. O consumidor, em um Brasil tão sofrido, em um Brasil que me permita, onde a maioria da população pobre, a maioria da população vive de sonhos. Eu sou formado em administração de empresas, algumas das falas eu ouvi aí, que é verdade, a pessoa se forma em administração de empresas e é recepcionista de uma clínica. Mas a culpa não é do sistema, não. A culpa, para mim, quem é formado em administração de empresas sabe, é do Conselho Regional de Administração. Um conselho onde todo mundo aí, os funcionários da Câmara estão aí ouvindo, assistindo, todo mundo pode ser o administrador, mas o administrador não pode ser nada. Você pode montar uma empresa, colocar 1000 funcionários e uma enfermeira administrar a sua empresa. Mas o administrador não pode ser um engenheiro, o administrador não pode ser um jornalista, o administrador não pode ser nada. E todo mundo pode ser o administrador. Aí vai a minha crítica, aproveitando a oportunidade, a esse conselho fajuto, que é o CRA, Conselho Regional de Administração. E eu também faço campanha contra, os administradores que estão aqui presentes, não pagam esse conselho, até eles colocarem uma lei, exigir a Câmara Federal, onde uma empresa com mais de 50 funcionários obriga a contratar um administrador. Enquanto não fizerem isso, obviamente,
o vereador aqui, Marcel Moraes, e o cidadão e o administrador de empresas vai falar mal desse conselho toda vez que tiver essa oportunidade. Então, senhores, eu que nunca tive uma vida fácil, eu que nasci no interior, na cidade de Rui Barbosa, fui morar em Amargosa, trabalhei nas empresas mais populares daqui da nossa cidade, trabalhei na McDonald's, trabalhei na C&A Modas, trabalhei na Sigma Relógios, comecei bem de baixo, eu nunca tive uma vida fácil, mas sempre acreditei que no trabalho você consegue alguma coisa. Já vendi quentinha, já fui empresário, montei minha empresa e deu certo. Eu sou empresário, tenho uma clínica e deu certo, e foi aí que consegui acreditar que no trabalho também você consegue. Basta querer, basta fazer um pouco do diferente. E nunca foi fácil. Nesses longos, dos 35 anos que eu tenho, já vi muitas coisas. Já vi amigos meus, formados em administração de empresas, empresários, ver a empresa falir. Já vi também pessoas, colegas meus, amigos meus, poucos terem sucesso, mas muitos empenhados, e eu tenho certeza que no momento certo, na oportunidade certa, as pessoas que trabalham, as pessoas de bem, as pessoas que têm um pouquinho de mira, de proatividade, conseguem chegar ao seu objetivo maior. Eu tenho uma frase que poder é querer. Quem já leu o livro O Segredo sabe do que eu estou falando. Que se você quer, você vai conseguir ser rico em qualquer circunstância. Mas viemos aqui, senhores, para falar do marketing multinível. Que até a última sessão, quando eu anunciei aqui, as pessoas, alguns parlamentares não sabiam nem o que se tratava. O que é marketing multinível. E eu fui muito questionado, o Wilson aí, que é administrador de empresas, então sabe bem do que eu estou falando, eu fui muito questionado como presidente da Comissão de Direito do Cidadão se eu não ia me posicionar. Mas eu não poderia me posicionar em uma coisa que eu não conheço, que eu não tinha lógica, mesmo sabendo que as contas não batiam. E ontem eu assisti um vídeo do deputado Silvio Costa, deputado atuante federal, que ele falava exatamente isso na fala dele, que ele não conseguia entender e no final, o vídeo não conseguia carregar todo, mas Jéssica me falou ali que no final ele conseguiu se convencer a isso. Então, como esse dinheiro fácil, muitas vezes fácil, eu não poderia nem criticar, porque eu além de ser presidente da Comissão de Direito do Cidadão, eu sou um parlamentar e independente de presidente ou não, está aí o nosso amigo chegando aí, independente de presidente ou não, a preocupação com a população é grande, então veio a ideia disso aí. Então, antes de criticar, eu procurei pesquisar. Antes de falar que é golpe, eu procurei pesquisar. Porque assim como a justiça pode estar certa e pode estar evitando inúmeros golpes, também como a justiça pode estar errada e pode estar evitando de pessoas e pode estar atrapalhando o futuro de pessoas. Então, são dois pesos, duas medidas. Eu, como presidente da Comissão de Direito do Cidadão, você fica, se eu